Maravilha, bora resolver exercícios, né? Só para deixar um registro muito importante, que eu não sei se vocês perceberam, mas se vocês já olharam as listas, a lista de orientação objetos 2, parte 2 de orientação objeto, que é essa daqui, ela tem os exercícios para criar uma classe que representa uma pessoa, uma calculadora, para verificar se um ano é bissexto, se um número, inverter um número, escrever ele de trás para frente, e são algumas representações com diagramas de classe para ajudar você a entender o que é a classe, o que é o atributo, quais são os métodos. E nesse daqui, eu acho que é legal destacar que já está sendo aplicado o sinalzinho de menos, quer dizer, então, que esse cara tem o private na frente, né, o private lá na frente, aqui tem o public na frente, então você consegue ver, né, privado, público, público, público e público. E aí tem lá tudo bonitinho. Você vê que o construtor não tem retorno, né? Depois do nome e do tipo de entrada, 2 pontos, o tipo de retorno que a gente obtém, né? Então já tem, na verdade, uma implementação para facilitar aqui nossa interpretação. E aí a gente vai fazer exatamente, esses aqui são os exercícios que estão na apostila nossa, né? Para a gente fazer. Então, é para a lista e é para a apostila, então é legal vocês testarem. Então vamos começar aqui uma brincadeira, né? Eu acho que mais do que nunca a gente deve de começar a pensar orientado a objetos. Então eu peguei esses exercícios e eu modelei eles em forma de classes, né? Então ele fala lá para elaborar um programa que contenha alguns métodos para receber 2 argumentos e depois calcular a soma, o produto, eu coloquei a diferença e a divisão dos números. Elabore um programa que contém um método booleano que teste se o ano é bissexto ou não. E aí eu transformei num comportamento da classe ano. Ela tem um comportamento, ou seja, ela tem um método dentro dela que diz se o ano que a gente entra, né, o valor do ano, do atributo ano dessa classe, se ele é bissexto ou não. E aí tem a regrinha aqui, né, para fazer o teste. E aí a gente tem lá, elabore um programa em Java que contém um método que aceite o valor, um valor inteiro. E se eu não estou enganado, eu acho que acho que foi o Luizão. Luizão, acho que a única coisa, agora veio à minha cabeça, cara, acho que a única coisa que estava faltando era converter o número de novo para inteiro, para devolver. Porque aí você estava devolvendo em formato string. Eu acho que só faltou isso aí, converter o número de novo para inteiro e devolver ele, né? E aí um último programinha para fazer o teste dos primos, né? Então, criei uma classe que recebe um número, e aí dentro dela tem um método que verifica se o número que ela recebeu se ele é primo ou não. E aí a gente pode brincar um pouco, né? Então, bora fazer esses exercícios daqui, né? Então, vou começar aqui pelo primeiro, eu vou seguir da apostila, né? Da apostila, da lista de exercícios, que tem aqui o modelinho, né? Do diagrama de classes. Vou fazer esses daqui para a gente começar a implementação. Então, começa pela calculadora, né? Eu vou começar pelo 2, depois a gente vai fazer pessoa. Mas vou pegar aqui a calculadora e a gente vai montando para ver como que vai ficar, né? Então, vamos começar aqui uma classe nova. Então, começando uma classe nova. E aí, legal, ela precisa se chamar calculadora. Então, beleza, vai se chamar calculadora. 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 Então, nossa classe que representará uma calculadora. Como ela é a classe que representa a calculadora, a gente vai ter somente a classe, não vai ter entrada direto de valores nela, a gente não vai fazer, não vai usar ela para fazer entrada, ela não vai ser executável, né? Ela vai ser executada a partir de alguma coisa, e é isso daqui. Então, a gente começa com a nossa classe calculadora. Ela não é executável, a gente precisa de uma outra para testar essa daqui. De preferência, só para deixar bem segmentado e separado as coisas.
Ele fala que precisa ter 2 números inteiros, né? Número 1 e número 2. Os dois aqui, ó, o menos e o menos, quer dizer que são privados. Então, vai ter um private, é o menos, o tipo, int, e o nome, número 1. E a mesma coisa, só que agora para o número 2. Privado, inteiro, número 2. Eu preciso fazer um método para dar acesso, né? Então, como é private, a gente está encapsulando, a gente vai usar a técnica da criação dos métodos acessores, os setters e os getters para cada um dos atributos, para que a gente possa manipular isso aqui sem problemas. Já tem o nosso construtor, por enquanto eu não coloquei nada, mas ele está escrito aqui, depois a gente volta para trabalhar com ele. Então, vamos começar a fazer a criação dos nossos métodos de entrada. Os nossos métodos, eu vou criá-los como públicos, né? Public. Ele não vai ter retorno nenhum. Olha lá, os métodos de entrada, aqui, ó, set, não tem retorno, é tudo void. Então, void. A gente vai utilizar set e o nome do atributo. Então, o primeiro é número 1. Número 1. E ele vai receber exatamente um int número 1 como parâmetro de entrada, né? E aí a gente pode fazer alguma validação qualquer. Tem alguma validação para a nossa calculadora? Eu acredito que não há nenhuma validação interessante, né? Porque eu posso entrar com números positivos, posso entrar com 0, posso entrar com negativos. Não tem problema, posso colocar qualquer um. Então aqui eu vou fazer a chamada do this, ponto, o nome do meu atributo, número 1, recebe esse parâmetro de entrada aqui que eu estou utilizando, número 1. E aí vem aquela famosa pergunta: se eu estou fazendo dessa forma e eu não implementei nenhuma regra de negócio, eu não poderia tirar o privado e deixar, sei lá, público o atributo número 1 e o atributo número 2? Poderia, mas aí a gente tem aquele problema que eu expliquei. Caso alguma regra seja implementada, a gente não vai ter uma fácil manutenção desse código. Vão ser muitas alterações que serão feitas. Então, para que a gente se acostume e não tenhamos problemas no futuro em manutenção, a gente vai fazer aí o encapsulamento. Coloco o atributo com visibilidade restrita, privada, e eu faço os métodos que dão acesso a ele. Então, é por conta disso daí que a gente está fazendo essa técnica. Fazendo agora para o número 2, é um método de entrada público, não tem nenhum retorno, set, número 2. Int número 2, this ponto número 2 recebe número 2. Beleza. A gente já fez os métodos que vão colocar valores dentro dos nossos atributos. Eu preciso fazer agora os métodos que vão pegar o valor que está no atributo e me mostrar, né? O método get. O método get, você pode verificar aqui, ó. Ele é público, ó, o maisinho, get número 1, não tem nenhum parâmetro de entrada, mas ele devolve um inteiro. Então, ele é público, ó lá o mais, ele retorna inteiro, é get e o nome do atributo, número 1. Não tem nenhum parâmetro de entrada esse daqui. O que ele faz? Ele vai fazer um return do número 1. A função dele é justamente conseguir me dar a possibilidade de eu ver o valor que tem dentro do atributo número 1. Uma característica que é sempre legal lembrar é o retorno desse método normalmente é o tipo do atributo. Então, o atributo número 1 é inteiro, então o retorno desse método é inteiro por conta disso. Então, é essa característica. Public. Agora a gente vai fazer para o número 2, que é inteiro, então int, get número 2, não tem parâmetro de entrada, return número 2,
Fechou aqui. A gente já tem agora a nossa classe base funcionando, né? Então, a nossa classe base, ela já tem lá os dois atributos e esses... Perdão. Desculpa. E esses dois atributos, eles são privados, e eu tenho aqui... eu acho que eu vou beber uma... Deixa eu lubrificar a garganta aqui agora. Eu acho que secou legal. Melhorou. Desculpa. E aqui a gente já tem os métodos para entrar com o valor no nosso atributo e para pegar o valor. Maravilha. Uma das regras que eu acho que é legal, vou colocar aqui, por exemplo, eu estou imaginando um problema que pode acontecer, né? Então eu vou fazer o seguinte. This ponto número 1 recebe 1. This ponto número 2 recebe 1. Eu estou colocando aqui para que eles recebam o valor 1, porque eu estou pensando que a gente vai implementar um método de divisão. Já que eu vou implementar um método de divisão, se esse cara daqui começar em 0 e eu testar os métodos logo de cara, eu vou ter uma exception lançada, que é a exceção da divisão por 0, né? Então, vai acontecer esse problema daí. Desta forma, estou garantindo que, assim que eu criei minha calculadora, se eu não passar nenhum dos números, só executar os métodos, ele já não gere exceção logo de cara, né? É só para não gerar exceção. Isso aqui é interessante porque o valor padrão aqui é 0, né? Como são variáveis de classe inteiras, ela é inicializada com o valor 0. Então, números são iniciados com 0. Então, tipos numéricos, né? Iniciados com 0, eu estou mudando o valor padrão com que ela vai ser iniciada. Agora, a gente tem aqui para fazer um método para somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, olha só que legal. Quando eu somo dois números inteiros, a resposta é inteira. Quando eu subtraio um número inteiro de outro, a resposta é inteira. Quando eu multiplico um número inteiro por outro, a resposta também é inteira. Mas se eu dividir um número inteiro por outro, a resposta inteira pode nos causar algumas dificuldades. Por isso, esse daqui faz a resposta ser em formato double. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, 1,3, né? 1,5. Então, qualquer valor quebrado, né? O double vai conseguir comportar, então não terá problema nenhum. Somar, subtrair, multiplicar e dividir são os métodos que a gente vai utilizar. Vai criar, né? Então, aqui no final, eu vou criar. E aí, por que eu estou criando no final? Porque eu estou organizando os meus métodos. Se você percebeu bem, foi atributos, depois eu coloquei aqui o meu construtor, depois os métodos setters, os métodos getters, esses são os assessores, e depois do construtor e os assessores, eu inicio os demais métodos. É uma regra? Não, não é uma regra. Você não tem ordem necessária. Você pode criar um método em qualquer lugar. Tá tudo tranquilo, vai funcionar. Mas é legal você manter uma regra de criação para ficar organizado, né? E aí uma organização no código é sempre muito bem vista e muito bem quista para que a gente possa ter tranquilidade para trabalhar. Então vamos fazer o método somar. O método somar ele não recebe nenhum parâmetro, porque o objetivo dele é somar o número 1 com o número 2 que você entrou e não fazer a soma de dois números, né? Então ele vai somar esses dois números que já existem dentro da calculadora e vai nos dar a resposta dessa soma. Então, vamos fazer aqui public. O método vai retornar inteiro. O nome dele é somar. Abre e fecha. Abre e fecha. E aqui a gente vai fazer um return e ele vai retornar a soma de número 1 mais número 2. Então, beleza, ele já vai retornar aí a soma do número 1 com o número 2. Coisinha bem tranquilinha, bem simples, né? Então, a gente vai fazer o somar, o subtrair, o multiplicar e o dividir. Então, vamos fazer aqui o subtrair, subtrair, e aí a gente vai fazer
né, o número 1 menos o número 2. O multiplicar. Então, com o multiplicar, a gente vai fazer 1 vezes o outro. E o dividir. O dividir é double. E aí, o que acontece? Se eu fizer isso daqui, eu tenho aquele famoso probleminha. Estou dividindo 2 inteiros, a resposta é inteira. Então, eu preciso converter pelo menos um dos fatores para que dê tudo em double, né? Ou converter os dois. Nesse caso, vou converter aqui o primeiro para double e aí já vai dar tudo certo, né? Double, estou convertendo aqui não isso tudo daqui para double, mas eu estou convertendo o número 1 para double. Logo, isso aqui que está selecionado agora, o tipo, a tipagem disso aqui vai ser double. Double dividido por int, a resposta é sempre no maior dos tipos, double. Então, agora a gente construiu aí todos eles, né? Então, foi o somar, tá lá, somar, subtrair, e o multiplicar e o dividir. Belezinha, a gente montou aí a nossa classe. Vamos compilar. Compilação terminada com sucesso, tá tudo belezinha. Vamos testar. Para testar, vou criar um arquivo novo. Então, um novo método principal. E aí, beleza, vou chamar de usa calculadora. Usa calculadora. Então, usa calculadora. Então, usa calculadora agora. Salvando no local certo. Usa calculadora deve pedir para o usuário inserir alguma coisa, né? Então, vamos fazer import java.util.scanner. Vou colocar aqui o meu usa calculadora. Vamos criar nosso scanner de leitura. Scanner leia igual a new scanner system.in. Já vou criar um segundo scanner para ler string. E aí eu aposto que todo mundo é string, mas só tem números inteiros, né? É isso mesmo, só tem números inteiros por enquanto. Vou criar um objeto calculadora, vou chamar ele de calc, igual ao new calculadora, abre e fecha parênteses. Criei uma nova calculadora. E agora a gente pode começar a brincar com a nossa calculadora. Eu acho que fica bacana para a gente ver aí o funcionamento, né? Pensei em montar um menuzinho já aqui de primeira, né? Então vamos fazer aqui int opção igual a 0, do vai fazer alguma coisa, while alguma coisa, ponto e vírgula. O funcionamento agora vai ser simples. A gente vai fazer aqui um system.out.println e a gente vai fazer aqui um menu. E agora a gente vai montar o nosso menu de opções. Opção 1. Entrar com o primeiro número. Opção 2. Entrar com o segundo número. Ver os números da calculadora. A gente tem 4 operações, né? Aqui vai ser somar, subtrair, multiplicar, dividir,
opção, não vai ser opção, vai ser uma linhazinha. Opção. E eu leio minha opção. Então, opção é igual a leia.nextInt. Maravilha, acabei de montar um menuzinho aí com 7 opções para a gente poder brincar, para testar. Então, se tem 7 opções, não, vai ter 8 opções, eu quero sair também, né? Senão não vou sair. Sair. 8. Enquanto opção for diferente de 8, ela vai ficar repetindo. É esse o objetivo. A gente vai montar aqui um switch, opção. E aí, case, opção 1. Eu vou fazer o seguinte, é para entrar com os valores, né? Então, system, desculpem, ponto out, ponto print, entre com um número. E aí tem assim, você pode criar uma variável, né? Então, por exemplo, aqui int número recebe leia ponto next int, pode ser dessa forma. E aí o que acontece? Você vai ter que passar esse número, né? Calc, que é a nossa calculadora, ponto set número 1. E aí o set número 1 vai receber aqui o número que a gente leu. A gente pode fazer dessa forma. Então, eu crio uma variável temporária aqui para receber o valor, e aí eu passo ela. Ou você pode muito bem pegar isso daqui e jogar aqui dentro. Também funciona. Eu vou fazer desta forma aqui para o case 1, para a gente ver ele inserindo o valor lá dentro. Então, aqui, case 1, break. Parei. Esse cara, case 2. Aí, no case 2, eu vou fazer conforme eu falei para vocês. Vai ser aqui o entre com o número da mesma forma. E aí, aqui, ó, entre com o número, só que eu não vou ler, não vou usar uma variável temporária. Eu vou pegar esse cara daqui e vou jogar para dentro direto da minha calculadora. Então, vou fazer a passagem direta para dentro dele. É uma opção, né? É uma opção. Então, você tem a possibilidade de usar uma variável temporária, e aqui eu estou fazendo a passagem do meu leia nextInt direto, que não me devolve o inteiro. E aqui ele recebe o inteiro também, dá certo. Então, aqui, a set número 2, né? Perdão. Set número 2. Então, ele vai passar aí os valores do número 1 e do número 2 para a minha calculadora. Qual que é a próxima opção? Ver os números, né? Então, vamos mostrar esses números aqui. Então, aqui, ó, case 3, ele vai ter que mostrar, né? Então, vamos mostrar system.out.println número 1, e eu vou mostrar aqui o número 1. Calc, ponto, eu quero pegar o número 1. Get número 1. É um método, abre e fecha parênteses. E eu vou aproveitar e repetir isso aqui, só que agora vamos mostrar o número 2. E aí, número 2, bonitinho, ele mostra o número 2. Terminou, break, parou. Agora, o case 4, ele mostra para a gente, ele pede para somar, ele quer mostrar a soma, né? Então, vamos mostrar aqui a soma. System, ponto.
out.print ln soma. E aí a gente vai fazer aqui calc.somar, abre e fecha parênteses. Depois disso, break. E aí, vou repetir o processo. 1, 2, 3, 4. Então, é somar, case 5, case 6, case 7. Então, a gente tem aqui somar, subtrair, a diferença, né? A subtração, diferença é o subtrair, produto, multiplicar, divisão, dividir. E o 8 a gente vai dar aqui, case 8, a gente vai dar um tchau, fim do programa. System.out.println. Então a gente vai dar um tchauzinho aqui, né? Um /t. Fim do programa. E se não for nenhuma dessas opções, default, opção inválida. Só que quando eu invalido a opção, ele sai? Não sai, porque aqui ele só vai sair, né? Vai ficar repetindo infinitamente enquanto a opção digitada não for 8. Digitou 8, ele vai bater aqui, caiu lá no laço, vai sair. Então a gente tem preocupação zero aqui dele voltar, não precisa nem mudar o valor da variável. Compilei, agora a gente vai rodar, né? Então vamos rodar isso aqui para a gente ver. Olha lá que bonitinho, a gente tem um menuzão. Acho que eu poderia fazer mais uma opção, né? Eu gosto de fazer mais uma opção. Deixa eu dar um sair aqui. Vamos ver se ele sai. 8, saiu. Beleza. Já que saiu, vou fazer mais uma opção. Resumo. Oito, 9. Resumo. E aí ele sai com 9. E agora a gente tem esse caso aqui, é o 9, e eu quero fazer mais um caso. Opa, case 8 é o meu resumo. No resumo, eu quero fazer a impressão de tudo isso daqui. Ó. O resumo, então, vai ser isso daqui. Soma, diferença, produto, divisão. Tá aí já fazendo de tudo. Feito. Break. Então, só para ficar bonitinho. Vocês sabem que eu tenho que fazer isso, senão eu não vou ficar em paz comigo mesmo. Aí. Então, só ainda para mostrar, vamos fazer aqui, mostrar resumo. E aí ele mostra um resumão. Compilando, tem que fechar, né? Senão não vai funcionar. Agora sim. Compilou. Sem probleminha, vamos rodar esse cara daqui, ó. Vamos começar, né? Eu queria mostrar ele fazendo o resumo, né? Já de primeira. Resumo,
E ele mostra aqui o resuminho para a gente, ó. O primeiro número é o número 1, então, olha lá, número 1 vale 1, número 2 vale 1, a soma, então 1 mais 1, 2, 1 menos 1, 0, 1 vezes 1, 1, 1 dividido por 1, 1, não deu problema, né? Esse daí era o nosso objetivo, não dar problema, era isso que a gente queria, isso daqui a gente obteve. Então, tranquilo, legal, tá joia. Agora, vamos continuar a nossa brincadeira. Eu quero entrar com um primeiro número aqui, né? Vamos lá. Vou colocar lá 10. Quero entrar agora com o segundo número. Vou colocar 3. E aí, vou ver aqui a soma deles. A soma deles é 13, 10 mais 3, 13. Quero ver aqui a diferença deles. Eu vou mandar subtrair um do outro, né? Então, 10 menos 3, 7. Multiplicando 10 vezes 3, nós temos 30. Vamos dividir 10 dividido por 3, vai dar 3,33 dízima. E se eu quisesse ver tudo de uma vez, ele já mostrava para a gente aqui um resumão, né, tudo bonitinho aqui, num formato um pouquinho mais amigável. Eu acho que uns enters cairiam bem, mas é essa a ideia, né? 9, a gente não testou a opção inválida, né? Opção inválida, 9, fim do programa, ele sai. Então, já ficou bacana que a gente consegue ver que já estruturou e ficou tudo organizado rapidamente. Ó, mando dividir, mando somar, mando multiplicar, é rápido, né? Como que ele soma? Não me importa. Como que ele multiplica? Não importa. Eu sei que se eu chamar o somar, ele faz para mim isso daí. Então, o objetivo aqui é justamente esse. Você conseguir ver essa ideia do objeto, né? De você jogar tudo dentro de um único local, fecha ele num pacotinho. Qualquer um que criar uma calculadora vai ter a possibilidade de entrar com 2 números e efetuar aí as 4 operações numa boa. As implementações podem ser as mais diversas. Se você quiser montar uma interface gráfica desktop, você pode. Se você quiser montar uma entrada, né, de valores em linha de comando, pode também. Se você quiser fazer web, pode. Se você quiser fazer mobile, pode. Não importa. A nossa classe, ela funciona, porque ela não tem nenhuma saída específica para nenhum tipo desses programas que a gente falou, né? Se ele é desktop, mobile, web, não importa. Ela é uma classe genérica. E aí ela não tem nenhum system out print, não tem nenhuma geração de tela, então ele não é desktop, não escreve nenhum código HTML, então ele não está jogando nada em formato HTML para verbosar no navegador, né, para aparecer no navegador. É genérica. E se você perceber, ela é muito genérica mesmo. A gente não tem, em nenhum momento, um system out, a gente não tem um import lá de um scanner e a gente não está usando scanner nela. Então, isso daqui é interessante, é muito legal. Ela trabalha com os tipos que estão disponíveis. Então, ela está lidando com os tipos disponíveis. E aí, eu trato esse valor lá no meu programa da forma que eu quiser. Seja ele como for. Cada um pode montar o seu próprio layout, fazer aqui uma carinha diferente para cada um dos programas. Não tem problema, cada um pode inventar e criar aí da forma que achar melhor, né? Não tem nenhum enrosco nisso, né? Então aqui ficou bacana o nosso programinha, eu acho que ficou bem da hora. O nosso método principal, né? Só para mostrar, olha só, ele é grande, mas ele é simples, né? Ele tá até que grandinho, mas ele é algo muito simples. A gente está declarando, né, nossos objetos, e aí aqui você viu que eu selecionei as 3 linhas. Eu poderia... esse aqui eu acho que não, realmente eu não ia precisar, né? Não sei por que eu coloquei string. Tá aqui, ó. Declarei aqui os objetos, estão declarados os objetos, tá tudo bonitinho, funcionando. Nossas variáveis, a gente fez a impressão da tela, e aí fez cada uma das opções, aqui a gente colocou muita opção, né? Na verdade, se eu quisesse omitir tudo isso daqui, né? Soma, diferença, produto e divisão podia, porque a gente está usando o resumo, né?
E olha lá, fez todo o processo bonitinho e já entregou a resposta. É isso. É a grande facilidade. Qualquer um que implementar um objeto a partir da classe calculadora que a gente montou vai ter os mesmos resultados se inserir os mesmos dados de entrada, né? Então, é bem legal e bem interessante. Para tanto, esse cara aqui a gente resolveu. Como que a gente poderia fazer, então, uma implementação para testar um ano, né? A gente tem uma classe que representa um ano, e aí ela tem o valor do ano, aqui eu chamei de ano, mas poderia ser valor, não importa. E aí você tem aqui os métodos construtor, de entrada, de retorno, e aí a gente tem um teste para verificar se é bissexto o ano. Então, vamos fazer essa implementação, já que a gente viu que é rapidinho, é simples, né? Então, olha lá, a gente vai fazer aqui uma classe nova, vou salvar, ano, a classe ano, belezinha. Agora a gente vai colocar o atributo privado, private, ano, do tipo inteiro. Maravilha. Vamos colocar alguma restrição para o ano, né? Vamos pegar aí desde o ano 1, que a gente não tem ano 0. Então aqui, public void set ano int ano if ano maior ou igual a 1, a gente aceita. Então, a gente pode aí aceitar igual o ano 1. Vamos colocar menor que 2, sei lá, para não inserir um ano muito grande. E ano menor ou igual a 999. Pronto. Se isso daqui for verdade, this.ano recebe ano. E aí, já vou dar um valor aqui, né? This.ano recebe 2021. Coloquei já o valor de um ano. E aí, aqui a gente já tem entrada. Fechou do método. Fazer o método de retorno. Public, ele é um inteiro. Get ano. Return ano. E aí a gente tem agora o nosso teste. Public, ele retorna um boolean. Boolean. É bissexto. 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 E agora, return. Vou fazer um teste fácil, né? Só para verificar aqui. Ano, porcentagem, 4 igual a 0. Se o ano for divisível por 4, vou chamar ele de bissexto. Beleza? Tá aí, então, a nossa brincadeirinha já foi implementada. Só para a gente ver o funcionamento. Compilou. Nossa, esse aqui foi extremamente rápido, né? Fica fácil, né? Agora vamos ver, vamos testar, né? Vamos montar um esquema para testar isso daqui. Então vamos salvar, usa ano. Usa ano. E aí vamos fazer lá, import java.util.scanner. Já vamos criar o nosso scanner. Leia igual a um novo scanner que escaneará a entrada do sistema, system.in. Beleza, vamos criar o nosso ano. Ano, chamar ele de ano, minúsculo, igual a new,
ano. Joia! A gente pode montar um menuzinho, como a gente fez no outro. Beleza, a gente pode seguir essa ideia daqui de montar um menuzinho. Vou copiar essa estrutura daqui, incluindo aqui a opção. Vou jogar lá e a gente vai modelando isso daqui. Então, já tem lá as opções. Vamos ver um menuzinho com opção entrar com o ano. Aí a gente tem lá ver o ano. E aí esse cara daqui é o 2, o 3. A gente vai pedir, verificar se é bissexto. Beleza. Aí, ó, 4 opçõezinhas, 1, 2, 3, 4. O restante a gente vai arrancar. Resumo, fim do programa. Então, 1, 2, 3, 4. 4 some, que 4 é o sair. Esse aqui é o 4 agora. 4, opção inválida, fim do programa. Bora entrar com as coisas, então. Pegar o esquema de entrada aqui. Esse, vou jogar para cá. Entre com o ano. E aí a gente vai criar aqui. Ano.7. Ano poderia ser valor, né? Eu acho que ficaria melhor. Agora que eu pensei. Mas beleza. Vai seguir aqui o exemplo desse. Então aqui. Ano. Ano.get. Ano. Beleza? E depois a gente vai colocar aqui. É bissexto. É bissexto. Show de bola. Aqui a gente vai testar, então, se ano ponto é bissexto. Só que ficaria ruim, né? True, falso. Vamos colocar aqui um operadorzinho ternário, só para mostrar mais bonitinho, né? Se isso daqui for verdade, a gente imprime sim. Se não, não. Aí, ó, ficou bonitinho. Bem simplesinho, legalzinho. Então, compila. Faltou fechar mais um parênteses, porque esse aqui é do ternário, né, que a gente colocou. Compilou. Rodou. Olha que belezinha esse aqui. Bem tranquilinho, né? Vamos ver lá, né? Qual que é o número? 2021. 2021 é bissexto? Não. Não é bissexto. Entra com o número 2020. Tá lá, 2020. É bissexto? Sim, 2020 é um ano bissexto. 49, opção inválida. 4, se eu mudei é 4, senão... Ah, saiu. Não, não saiu. Sabia. Eu acho que tem que ser opção 9. Olha lá. 4. Agora só compilando para a gente ver se a gente sai do programa, né? Opção 4. Fim do programa. Agora sim, opção 4. Bem tranquilinho, né? Rapidinho de fazer esse daqui também. Eu acho super gostosinho de fazer. Esse aqui, ó, que legal. Elabore um programa em Java que contém um método que aceite um valor inteiro e retorne com os dígitos invertidos. E aí você solicita para o usuário esse número, passa esse número lá para dentro da tua classe, e aí você tem o método inverter. Ó,
Bem tranquilo esse daí. Talvez a gente tenha uma maior dificuldade no método inverter, mas quando eu falo maior dificuldade é em termos, né? É bem tranquilo. Bora então, cadê? Fazer aqui a classe para representar esse número. Bora fazer esse número daqui. Vamos salvar. Número. Salvou. Beleza. A gente recebe um número. Private int número. Tá aí, private int número. A gente vai dar como valor padrão, então, this ponto número, vou colocar ele igual a 1. Sei lá, 12 para retornar 21. Só para ter 2 dígitos para a gente testar, porque um inverter vai ficar sem graça, né? Vamos fazer aqui um método público. Public void set número int número. Como regra, vou querer números maiores ou iguais a 0. If número maior ou igual a 0. Não quero negativos, para não ter que lidar com menos, só por conta disso. Se isso é verdade, this.número, o atributo recebe esse parâmetro aqui, que tem o valor que a gente quer, na faixa que a gente deseja. Feito isso, a gente tem que retornar public, o número é inteiro, então int get número. Abre e fecha parênteses, return número. Fechou. Agora a gente só tem que fazer o inverter, né? Então, legal. Public. O inverter, ele pede para devolver o inteiro. Então, int, nome inverter. E aí a gente vai retornar aqui, vou colocar aqui um 0 só para não quebrar o nosso programa por enquanto. Como que a gente vai fazer a inversão desse número? Bom, tem algumas possibilidades, né? A primeira possibilidade que eu imagino é você pegar esse número e converter ele para string. Então, vou fazer aqui uma string número em formato string. Como que você converte? Você tem uma possibilidade de usar string.parse of, né, o valor que você quer, ou senão você concatena com uma aspas, também funciona. Então, tudo que você somar com uma string, tudo que você concatenar com a string, vira string. Então, beleza, virou uma string. Agora, eu preciso trazer isso daqui invertido, né? Então, vou criar aqui uma string, que vai ser o nosso inverso. O nosso inverso vai começar com tudo em branco. Agora, eu vou fazer um laço. For int i começando na posição 0 e menor que o número em formato string, ponto, seu tamanho, e mais. Agora a gente começa a nossa brincadeira. O inverso vai ser igual a um caractere que eu vou pegar dessa string. Tem várias formas, eu vou pegar ele em formato char, né? Então, eu vou pegar aqui ele e eu vou colocar próximo na frente. Então, vai ser aqui, vai ser o número em formato string ponto char at na posição de i mais o que estava no inverso.
Eu acho que vai dar certo. A gente vai ter que testar, né? Isso é uma, é uma boa brincadeira. Agora, o que acontece? O inverso, ele vai ser devolvido, né? O inverso, ele está em formato string, mas eu preciso devolver ele em formato inteiro. Como que eu converto uma string para inteiro? Para fazer a conversão de string para inteiro, a gente tem que usar aquelas classes acessoras que a gente viu lá em linguagem de programação, os wrappers. Então vamos dar uma olhada lá em apostilas, cadê PO? Apostilas, não, tá em LP. Tá lá na época de LP. Só para não precisar pesquisar na internet, né? Já tem aqui salvo, eu tenho o integer. É o Javadoc integer, que é o wrapper do int. E aí o wrapper do int tem lá o resumo dos métodos, ele tem lá muitos métodos para pegar valor, não sei o quê, mas ele tem um método que ele pode fazer o seguinte, né? Você pode pegar um integer ponto toString, mas aí você precisa pegar um integer toString. Funciona? Funciona. Eu posso fazer isso. Eu posso transformar um integer para string. Um ponto toString funciona. Eu tenho aqui o value_of. O value_of converte um valor string para um inteiro. Então, eu poderia usar essa característica para fazer o que eu quero. Então, eu posso usar o value_of. Esse cara daqui receberia um integer, devolveria o string, não iria funcionar para mim. O value_of fica legal. Tem o parseInt, olha lá, converta para inteiro, e ele recebe uma string e converte para int. Int é o que eu quero, então eu vou usar o parseInt. A diferença de usar o parseInt para o value_of, o value_of ele devolve um integer, e aí vai acontecer um wrapper, né? Ele vai ter que fazer aquela conversão do box unboxing lá, né? Automático. Ele vai devolver o wrapper, e esse wrapper é convertido para inteiro. Então, eu tenho conversão para integer que é convertido para int. Se eu uso o parseInt, ele já vai devolver em formato inteiro. Perdão. Então, vamos converter esse cara com parseInt. Voltando. Esse método é estático. Se é estático, eu posso chamar pela classe. Integer, ponto, parseInt do inverso. Converta para inteiro o inverso. Será que funciona? É uma boa pergunta, né? Compila. A gente teve aqui um probleminha de compilação. A string não é um atributo, mas sim um método. Então, beleza. Compilado com sucesso. Vamos testar. Então, vamos criar uma nova classe para testar isso daqui. Bora salvar esse cara. Esse aqui vai ser o usa. Esse aqui é usa número, né? Usa número. Salvo dentro da fonte aqui. Número. Isso. Usa número. Importe java.util.scanner. Scanner leia igual a new scanner. Ups. Da entrada do sistema, system.in. Agora a gente pode fazer, sei lá, eu acho que dá para fazer alguma coisa mais fácil, né? A gente tem uma regra que a gente implementou que tem que ser números maiores ou iguais a 0. Eu vou fazer um laço, enquanto você inserir número positivo, ele testa, né? Então, vou fazer essa brincadeira daqui.
Então, vamos colocar aqui, criar o nosso número. Número, num, K menor. Ponto, new, número, abre e fecha. Vou colocar aqui para que ele leia um valor, né? Então, int valor igual a 0. Do while, ponto e vírgula, só montando a estrutura. Está muito pequenininho para ver, né? Desculpa, eu não tinha aumentado. Agora, a gente vai fazer enquanto o valor for maior ou igual a 0. Na hora que inserir um valor negativo, ele para. Então, fazer aqui, ó, um system.out.print, e aí, entre com um número, e a gente vai fazer lá, num.set número, leia.nextInt. A gente leu o número. Só que se a gente fizer dessa forma direta, qual que é o problema? A gente vai ter o problema que eu não vou ter o valor para testar aqui. Isso daí é bom ou é ruim? Nesse caso daqui, você vai falar, nossa, eu vou precisar dessa variável. Será que a gente precisa dela mesmo? Porque eu poderia fazer isso aqui. Número, ponto, get número. Funcionaria? Não, não funcionaria. Por que que não funcionaria? Porque a gente implementou uma regra de negócio. Não vai valor negativo. Então, eu preciso da variável nesse caso, e aí é obrigatório, não tem como escapar, porque eu tenho uma restrição dos valores que eu posso aceitar. Logo, eu sou obrigado a utilizar uma variável, só voltando aqui, para ler o número. Então, aqui vai ser o valor do que eu quero colocar lá dentro. Então, valor nextInt, belezinha. Aí tem isso daqui. Joia. Só que não adianta eu tentar inserir, tentar mostrar, tentar fazer. Eu posso já colocar um if também, né? Então eu posso fazer aqui um if valor maior ou igual a 0. Ele fica repetindo. Então ele faz isso daqui. Ele seta lá o valor do número que eu quero testar. E eu agora posso mostrar o invertido, né? Fazer lá o system.out.println. O inverso do número é... E aí eu coloco aqui, né? Num ponto inverter. Inverter o número. E aí eu consigo inverter o número numa boa. Vou tirar um pouco o zoom. Vou dar um enter aqui para ver. Isso aqui vai ficar lá no finalzinho, mas fica bom, né? Dá para enxergar. E ele vai fazer num ponto inverter. E ele vai mostrar esse valor. E aí fechou isso daqui. Se isso daí está ok, né? Fechou ali o if, ele só vai mostrar se for. Se não, ele sai daqui e acaba o programa. E só para a gente ver, né? Eu vou colocar aqui, eu acho bobeira, mas tudo bem, né? Vamos colocar lá um println e vou imprimir aqui, fim do programa. Só para que a gente possa ver isso daqui, né? /n, /t, para a gente ver o finalzinho do programa, para a gente entender que acabou. Compilando, executando, vamos maximizar isso aqui para a gente visualizar, entre com o número, -8, fim do programa. Número negativo não rolou.
Então, vamos tentar agora ver com números. Acho que executei 2 vezes. Maximizar, vamos lá. Vamos ver agora com números positivos, né? Vou entrar aqui com 4. O inverso de 4 é 4. Mas e se eu colocar 48? É 84. Se eu colocar 101, é 101. 102, 201. E se fosse 100? É 1. Porque 001 convertido, né? Isso daí vai dar 1. Então, tá legal, é isso mesmo. Se eu entrar com o valor 201, o invertido dele é 101. Se eu entrar com o valor 84, o invertido dele é 48. Você pode colocar um número qualquer, ele inverte o número. E aí você entra com o valor negativo e ele finaliza o programa. Tá aí, uma boa brincadeira para a gente ver, né? Então a gente consegue fazer isso daí facilmente. Eu acho que agora ficou fácil, né? A gente tem agora mais um exercício. Cadê? Está aqui na apostila. Tem mais um exercício. O exercício é para verificar se um número é primo. A gente já viu como faz um teste booleano. Então, eu posso agora criar um objeto primo e entrar com um valor e testar se esse valor é primo ou não, né? E aí eu posso fazer o teste. Não tem problema nenhum, fica tranquilo e muito parecido. Eu acho que o mais difícil, que era elaborar o invertido do número, está aqui, né? A gente fez. Fazer esse daqui é sossegado. Então eu deixo de presente com todo carinho para vocês. E aí, tendo dúvida, vocês me perguntam, senão na próxima aula eu resolvo esse exercício daqui e a gente dá continuidade e aí a gente vai fazer a classe para representar uma pessoa. Então são os exercícios para a próxima aula. Quem quiser já ir adiantando, é legal, porque se você tiver alguma dúvida, você já pode trazer para a gente tentar solucionar, sanar ela na próxima aula. Beleza? É isso daí, pessoal. Tudo de bom para vocês.